E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora estudar um tópico bem gostoso de direito administrativo, que é a improbidade administrativa. Olha só, tem tópico que é mais chato, é mais pepinoso, mais espinhudo. Esse aqui não. Esse aqui é um tópico gostoso de estudar e olha só, cobradíssimo em prova. Você vai ver que ele é muito comum nos editais de uma forma ampla, que ele sempre está no edital, sempre vem em questão. É um tópico, assim, importantíssimo. É um tópico legal também para a vida prática de servidor público, viu? Então, enquanto servidor público, tem que ter uma atenção muito grande nisso aqui para não fazer cagada, não perder de bobeira todo o esforço que teve aí enquanto concurseiro, enquanto estava estudando. Mas vamos lá, vamos conversar bem da improbidade, vai ver que é uma matéria bem legal. É uma lei curtinha, é uma lei de fácil leitura, só que bem detalhada, tem um pouquinho de doutrina, um pouquinho de jurisprudência e a gente vai desossar bem bacana para você gabaritar mole isso em prova. Mas chega mais, olha só, quando a gente fala da improbidade administrativa, onde está a base legal da improbidade? Onde começa a improbidade, por assim dizer? A gente pega a Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, e ela diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza, essa base é legal. Vamos por partes. O que a Constituição Federal falou? Que olha só, que os atos de improbidade administrativa importarão em, e nos trouxe 4 penalidades: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Vamos trabalhar isso aqui mais à frente, mas ela trouxe essas 4 penalidades. Só que ela disse que tudo isso seria feito na forma e gradação prevista em lei. Então nós temos o quê? Uma norma constitucional de eficácia limitada, uma norma constitucional que, para que ela efetivamente produza seus efeitos, necessite de uma lei integradora. Então olha só, o que acontece? A Constituição Federal trouxe aí a parada e falou que vai ter uma lei que vai dizer como isso funciona e a gradação dessas penalidades. Beleza, e nós já temos essa lei que é 8429 de 92. Tem a lei 8666, né? Que a gente fala que é a lei de licitações, que é a lei do capeta. Aquela é a lei do capeta para o concurseiro, porque a lei do capeta para o servidor, meu irmão, essa daqui. Caiu nessa lei aqui, tá fudido. Aperta o reset e começa o jogo de novo, porque nessa vida a pessoa tá cagada de urubu fodarasticamente. Então é uma lei importantíssima, inclusive para a vida prática, mas é uma lei bacana de estudar. A lei 8429 de 92 é o nosso foco. A gente já viu então a base legal aqui, que é a Constituição Federal, e agora a gente vai de cabeça no 8429 e vamos entender bem como funciona a improbidade administrativa. Primeira coisa, vamos começar estudando quem são os sujeitos de um ato de improbidade. Como assim sujeitos, Thales? Quem pode praticar um ato de improbidade e contra quem esse ato pode ser praticado. Então nós estamos olhando quem podem ser os sujeitos de um ato de improbidade administrativa. Cuidado para não confundir sobre os sujeitos de um processo de improbidade. São coisas distintas, mas já eu chego nisso. Vamos por partes. Vamos começar falando então dos sujeitos ativos de um ato de improbidade. Ô Thales, quem é o sujeito ativo de um ato de improbidade? São as pessoas que podem praticar um ato de improbidade administrativa. Então, uma coisa é ser sujeito ativo de uma relação processual, já chegamos lá. Outra coisa é sujeito ativo de um ato de improbidade. E é isso que a gente vai ver agora. Quem pode praticar um ato? Olha só, quem pode praticar um ato de improbidade administrativa é qualquer agente público em sentido amplo. Pode ser aquele cara que tem um cargo, mandato, emprego, uma função, ainda que de forma transitória e não remunerada. Chegou na prova, a banca limitou, só fulano, ciclano não. Já está errado. Tem aquela parte toda de agentes públicos. Então aqui nós temos agente público em sentido amplo. Ele pode ter um cargo, um emprego público, exercer um mandato, uma função, pode ter sido por nomeação, eleição, designação, qualquer outro vínculo ou forma de contrato, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Resumindo, igual a gente resume agente público. Exercer uma função pública? É agente público e vapo para fins penais e também de improbidade. Então, se está exercendo uma função pública, ele está equiparado aí ao termo, entre aspas, funcionário público. Mas vamos por partes. No tópico de agentes públicos isso é aprofundado. Para a gente aqui, improbidade, lembra que é o mais amplo possível, tá? A banca falou, cargo de comissão não, empregado público não, o temporário não. Tudo mentira, tudo errado. É fácil pra caramba. Começou a limitar, tirou qualquer pessoa que exerce uma função pública da dança, tá errada a questão. E também pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade, fica ligado com a pegadinha, qualquer particular. Só que o particular, ele não comete o ato de improbidade sozinho. Tem que ser aquele particular que é induzir, concorrer ou for beneficiado direta ou indiretamente por um ato de improbidade. Vamos por partes então. Primeira pegadinha de prova. Somente o agente público é sujeito de improbidade?
Não, isso é a pegadinha mais velha do universo, pô, fala sério. O particular, olha só, o particular também pode cometer um ato de improbidade administrativa. Só que ele não faz isso sozinho. Ele vai estar de sacanagem, ele vai estar malcomunado, ele vai estar junto ali com o quê? Com o agente público. Eu sou um particular, não tenho nenhum vínculo com a administração, mas eu tenho meu irmão que, ó, é um servidor público, um agente público. Eu chego pro cara e falo, rapaz, larga a mão de ser bobo. Olha só, vem cá, vou te ensinar. Você faz assim, 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 e pau no cu de todo mundo, vamos fraudar lá, vai lá. Eu estou induzindo ele. Eu não fiz nada, mas eu estou induzindo ele. Ou eu estou concorrendo, eu vou junto com ele. Eu não, bora à noite lá na repartição, furtar aqueles computadores. Eu estou concorrendo, eu estou indo junto com ele. Eu estou fraudando uma licitação, por exemplo, junto com ele. Está tendo algo errado, eu estou concorrendo. Ou eu estou sendo beneficiado de forma direta ou indireta. Falar, eu não fiz nada. Enchi o rabo de dinheiro, mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Se eu estou sendo beneficiado, a casa também cai. Então, olha só, o particular, vamos por partes. Pode ser um sujeito de improbidade? Claro que pode. Sozinho, sem qualquer envolvimento com o agente público? Aí não pode. Tem que ter um agente público junto com ele. E esse particular pode estar induzindo, concorrendo ou sendo beneficiado de forma direta ou indireta. Super fácil. Essa parte quando cai é mole. O que a banca faz? Ela restringe o conselho de agente público, está errado, aquilo que a gente conversou, ou ela tira o particular da jogada. Está errado também. Lembrando que se ele está junto, ele também pode ser um sujeito de improbidade administrativa. Então aqui nós temos quem pode praticar um ato de improbidade. Já vou fazer aquela outra distinção, mas vamos falar um pouquinho dos sujeitos passivos de um ato de improbidade. Olha só, sujeito passivo de um ato de improbidade são as pessoas que podem sofrer um ato de improbidade administrativa. É contra quem esse ato pode ser praticado. É contra quem esse ato pode ser praticado. Então, já que a gente falou isso, vamos fazer o seguinte esqueminha? Olha só, os sujeitos. Eu já vi muita gente errando essa questão por mera bisonhagem. Nós temos os sujeitos de um ato de improbidade. O que a gente acabou de ver? Que tem aqui o sujeito ativo e o sujeito passivo. Beleza. Quem pode ser o sujeito ativo? Qualquer agente público ou os particulares. Foi o que a gente já viu, foi o que a gente acabou de ver. E os sujeitos passivos a gente vai bater agora. Beleza. Não confunda os sujeitos de um ato de improbidade com os sujeitos de uma relação processual. Os sujeitos de um processo, que é uma outra situação. Como assim, Thales? Nesse ato de improbidade, vai rolar um processo judicial depois, para acabar com a vida dessa pessoa que cometeu um ato de improbidade. E nessa relação processual, nós temos aí o autor e nós temos o réu. O autor é quem? É o sujeito ativo do processo. E o réu é o sujeito passivo no processo. É quem vai tomar por trás do processo judicial. O que você não pode confundir? Olha só. No ato de improbidade, o sujeito ativo é quem pratica o ato. Ele é o errado. Ele é o cara que cometeu o ato de improbidade administrativa. Num processo judicial, o que ele vai ser? Ele não é o réu? Ele é o réu, claro que ele é o réu. Ele vai tomar no rabo lá no processo judicial, é isso aí. Então, no processo judicial, ele é o sujeito passivo da relação processual. E o sujeito ativo, o autor, é quem entra com a ação judicial, que a gente vai ver lá na frente. Lá na frente eu vou refazer essa explicação. Mas o que você tem que entender, para não confundir uma coisa com a outra, que eu vejo muita gente confundindo isso. Uma coisa é ser sujeito ativo do ato de improbidade, outra coisa é ser sujeito ativo de um processo. São coisas distintas. Quando a banca falar para você o seguinte, pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade, além de qualquer agente público particular que induzir, concorrer ou for beneficiado, certo ou errado? Certo? Show de bola. Agora olha só como a pessoa perderia uma questão de bobeira. Em um processo que visa apurar um ato de improbidade administrativa, poderá ser sujeito passivo, além de um agente público, um particular que induzir para o ato? A pessoa fala, sujeito passivo? Não, porque... Calma lá, tá certo também. Porque olha só, eu falei sujeito passivo do processo que vai julgar improbidade. Aí ele pode sim ser réu. Então são coisas distintas, tá? Enquanto a pessoa é sujeito ativo de um ato de improbidade, ele vai ser réu no processo, porque contra ele está tramitando o processo. Só que quem no processo é réu, nós chamamos de sujeito passivo. Então são coisas distintas. Não me perde a questão por causa disso. Você tem que ver se a banca está falando de uma relação processual, de uma ação judicial de um processo ou do ato de improbidade. Toma cuidado com essas distinções. Feita essa explicação, agora sim, vamos ver quem são os sujeitos passivos de um ato de improbidade. Contra quem
o ato de improbidade pode ser praticado. É bem fácil, né? Olha a primeira parte. Qualquer ente da administração direta ou indireta. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então é muito mole. Direta e indireta. A banca chega e arranca a empresa pública, arranca a sociedade de economia mista da jogada. Fala sério, né? É mentira, tá errado, porque eles também podem sofrer um ato de improbidade. Pô, você vai lá e causa um dano à União, você vai lá e enriquece ilicitamente às custas de uma empresa pública, viola os princípios da administração pública de uma sociedade de economia mista. A gente vai ver os atos, mas aqui, ó, é em sentido amplo, a banca também vai buscar restringir. Tá errado. Também pode ser sujeito passivo, também pode sofrer um ato de improbidade uma empresa incorporada ao patrimônio público. Ué! Se é uma empresa incorporada ao patrimônio público, ele é patrimônio público. É igualzinho fosse lá em cima. A distinção entre algumas entidades. Vamos trabalhar bem essa distinção aqui para você ficar afiadinho para a prova. Olha só. Nós temos algumas entidades para cuja criação ou custeio o patrimônio público concorra ou haja concorrido com mais de 50% da sua receita anual ou do patrimônio para sua constituição. Como assim, Thales? Então, uma entidade privada. Show de bola? Show de bola. Tem uma entidade privada. Essa entidade teve a criação dela ou o custeio dela financiado pelos cofres públicos, com mais de 50%. Como assim, Thales? Uma entidade foi criada. Mais da metade dela é dinheiro público que foi colocado lá para ajudar no desenvolvimento. A folha de pagamento dela, por exemplo, mais de 50% é feito o quê? Com o patrimônio público. Então, quer dizer, o patrimônio dessa empresa, ou a receita anual dela, tem dinheirinho público. E olha só, é mais de 50%. O que eu quero que você fique de olho em prova? Porque eu quero que você leia bastante essa parte. Mas aqui as pegadinhas, quando vêm, é sempre no mesmo sentido. Se for mais de 50%, é igualzinho eu estivesse falando aqui de cima. Quando é cometido um dano, por exemplo, ao patrimônio de uma empresa dessa, é a mesma coisa que fosse contra a União. É a mesma coisa, é igualzinho, está no mesmo rol. A distinção é com esse próximo. São entidades em que nós temos uma contribuição um pouco menor. Olha só o que diz aí a Lei 8429. Olha só, entidade que receba uma subvenção, um benefício ou um incentivo fiscal ou creditício, ou que o seu custeio ou criação haja também dinheiro público, só que o percentual é inferior, menor de 50%. Então o que eu quero que você fique de olho? Bom, que receba essas paradas aqui, mas a questão sempre vem na seguinte pegadinha. Tem o mais 50% e tem o menos 50%. Os dois podem sofrer um ato de improbidade? O ato de improbidade pode ser praticado contra aquela entidade que recebe mais 50% e contra essa também que recebe menos. Qual que é a distinção? Nesse segundo caso, as sanções patrimoniais em dinheiro estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição dos cofres públicos. Não entendi muito bem, não. Vai entender agora. Eu vou trabalhar um exemplo que não é a coisa mais correta, mas vai ficar bem mais fácil visualizar. Olha só. Nós temos duas entidades. Aqui está a entidade A e aqui está a entidade B. São entidades privadas. Aqui está a entidade A e a entidade B. Quando nós criamos uma entidade, eu criei uma entidade. Não, tem que ter dinheiro, tem que ter patrimônio. Imagina que aqui, ó, na entidade A, nós temos 70% do patrimônio constituído, por capital público. A União, por exemplo, ajudou. Não estou falando de uma empresa pública, é uma empresa privada que a União, para ajudar no fomento, ao desenvolvimento, a pesquisa, alguma coisa da área social aí, ela está jogando dinheiro lá para ajudar. Decora o seguinte, tem 70% de dinheiro público. E tem a empresa B. Ela também tem aí contribuição pública, mas é inferior. Ela é de 70%. Show de bola, show de bola. Ficou fácil visualizar que aqui eu estou falando da de mais de 50% e aqui é de menos? É isso aí. Agora vem cá. Quando alguém comete um ato de improbidade, uma das consequências é o integral ressarcimento do dano causado. Se você causou R$1 de dano ao patrimônio público, a gente vai falar disso lá na frente, tem que ressarcir. Causou 1 milhão? Tem que ressarcir. Agora imagina o seguinte, que cada uma dessas empresas vale R$100 mil. Vale R$100 mil. Bacana. O ato de improbidade foi do capiroto. Acabou com a empresa. Um prejuízo total. Acabou com ela. Então quer dizer o quê? Teria que ter o ressarcimento do valor. Mas vamos lá. Quando foi praticada contra a primeira, é a mesma coisa que fosse contra a administração pública. Opa, ele vai ter que ressarcir o quê? Tudo no próprio processo de improbidade. Vai ter que ressarcir tudo R$100 mil. Agora, quando nós estamos falando da empresa B,
A empresa B ela se classifica aqui, ó, nessa segunda situação. A empresa B está aqui, ó, cujo custeio, criação, nós temos uma contribuição, ó, inferior a 50%. Nesse caso, a sanção em dinheiro, a sanção patrimonial, está limitada à repercussão do ilícito nos cofres públicos. Então, as sanções em dinheiro que nós porventura tenhamos aqui contra a empresa B, não vai ser sobre tudo. Vai ser apenas sobre o quê? Apenas sobre os 30% do patrimônio público, não sobre os 100 mil, sobre apenas os 30 mil que são o quê? Dinheiro público. É claro que esse é um exemplo que na prática não é bem assim que funciona, é incompleto, tem um monte de coisa que não te pertence. É só para ficar mais fácil visualizar a distinção. Se for mais de 50%, a casa cai com a mesma força que fosse uma empresa pública, que fosse a União, que fosse o Estado. A mesma coisa, igual não muda nada. A diferença está aqui. Se for inferior a 50%, aí sim, nós temos o quê? Essa limitação da sanção patrimonial. Pode decorar dessa forma. A sanção patrimonial está limitada à repercussão do ilícito nos cofres públicos. A sanção patrimonial está limitada ao quê? A essa contribuição pública. Em prova, isso cai pra caramba, elimina muita gente e é super simples. Sabe como que você decora? Todo mundo é sujeito de improbidade que está aqui. Todo mundo é sujeito passivo de improbidade. Beleza. A distinção está no quê? Se for menos 50%, nós temos essa limitação. Fácil pra caramba, né? Bacana. Bora para outro quadro. Vamos trabalhar algumas disposições gerais aqui da nossa Lei 8.429/92. Tem uma que é básica, tem uma que é bem água de batata, ninguém iria errar isso aqui, né? Olha o que ela fala. Que os agentes públicos devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Esse aqui é um texto legal que vem antes aí da emenda 19, que fala também da eficiência. Isso aqui não precisava nem estar escrito, né? Por quê? Porque isso aqui está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que fala do LIMP, os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não precisava nem estar escrito, porque são princípios gerais de todo o direito administrativo que a lei reproduziu. Embora não esteja aqui, é óbvio que também tem o princípio da eficiência a ser observado. As questões não vêm trabalhando, a eficiência está ou não está na improbidade. Não vê questão desse tipo, tá? Sabe que os princípios de uma forma ampla devem sim ser observados. Esse aqui é bem água de batata, não tem nem muito interesse. Essa próxima disposição, sim, é importantíssima. Olha só, a lei de improbidade é feita de uma forma nunca vale a pena. Como assim, Thales, vale a pena? O cara chega e fala, bom, eu sou servidor público, eu ganho tanto por mês. Se eu for considerar tudo que eu vou ganhar minha vida funcional inteira, vai dar, vamos para os 3 milhões. Pô, se eu fraudar aqui uma meia dúzia de licitaçãozinha, eu já ganho mais. Se eu perder meu cargo, eu não estou nem aí. Eu estou no lucro. Opa! A lei de improbidade é feita de forma nunca vale a pena sacanagem. Porque olha só, sempre que houver uma lesão ao erário, uma lesão ao patrimônio público, nós teremos o integral ressarcimento do dano. É tipo assim, causou prejuízo? Paga. Foi de R$1, de R$10, de R$100 mil, de R$1 milhão. Não interessa, paga. Sempre que houver um dano ao patrimônio público, nós teremos o quê? O integral ressarcimento desse dano. Então vamos lá. Se o cara, por exemplo, veio e fraudou uma licitaçãozinha. Fraudou uma licitação para ganhar um dinheirinho, tá ligado? Para ganhar um dinheirinho. Ele veio lá e fraudou e ganhou para isso R$100 mil. Ele ganhou R$100 mil. Beleza. Só que para ele ganhar R$100 mil, imagina o prejuízo que ele não teve que causar. Causou um prejuízo aí, de R$1 milhão. Ah, tá. Esse R$1 milhão que ele causou, ele vai ter que ressarcir. Esse dano que ele causou, ele tem que pagar a conta. E não parou por aí não, olha só. Nós temos também a seguinte disposição. Sempre que houver o enriquecimento ilícito, ganhou dinheiro fazendo coisa feia, perde. Ele terá a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Se ele ganhou um presentinho, um carrinho, se ele ganhou dinheiro, o que ele ganhou de errado pode ser valor, pode ser um dinheiro, pode ser um bem, ele perde. Então ele perde também aqueles R$100 mil que ele ganhou fazendo coisa errada. Fora a possibilidade de aplicação de uma multa que a gente vai estudar à frente ainda. Então, olha só como ela é feita para não valer a pena. Sempre que nós temos, então, o prejuízo ao erário, integral ressarcimento do dano. Ressarce todo o prejuízo causado. Sempre que nós temos o enriquecimento ilícito, perde todos os bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Só que aí é o seguinte, o cara está sendo processado por improbidade. O que ele vai fazer? Ele sabe que improbidade é um negócio que dói muito no bolso, né? Ela pega muito forte no bolso. Ele começa a sumir com os bens dele, passa para cá, passa para lá, some com o dinheiro, tira o carro do nome, ele começa a sumir com os bens dele. Justamente para que isso não seja feito, existe a possibilidade da decretação de indisponibilidade dos bens. Como assim, Thales? A indisponibilidade dos bens é como se os bens dele ficassem congelados. Ele tem uma conta no banco, não movimenta mais. Tem um carro, não transfere mais. Tem uma casa,
não passa para o nome de ninguém. Os seus bens ficam congelados para quando a gente chegar lá no final do processo, ele ter dinheiro para pagar essa conta. E olha como funciona a disponibilidade. Vamos entender como está no texto da lei e como talvez possa ser trabalhado em prova. Tem que ter um pouco de jogo de cintura aqui, porque 8429 não usou o melhor termo, mas vamos entender como funciona. Quando nós tivermos lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, dinheiro envolvido, a autoridade administrativa vai representar ao Ministério Público para que se proceda à indisponibilidade dos bens. Beleza. Se veio na sua prova Ctrl+C, Ctrl+V, a banca copiou e colou, põe que está correto do jeito que está aqui, não procura para a cabeça, não procura. Olha o que falou. A autoridade administrativa representa o MP para que seja feita a disponibilidade. Maravilha, está correto. Como seria uma questão errada trabalhando isso? Exemplo já caiu em prova. A autoridade administrativa vai decretar a indisponibilidade dos bens. Opa! A autoridade administrativa não faz isso não. Ela representa o MP para que possa ser feita a indisponibilidade. Então, como você tem que trabalhar? A banca que cortou o caminho está errado. Se ela fala que a autoridade administrativa direto, está errada a questão. Aqui, se ela copiar e colar, você põe que está correto. Embora não seja bem o MP que decrete a indisponibilidade. Olha só, na verdade, verdadeira mesmo, quem vai decretar isso aqui é o juiz. É o juiz. Mas isso aqui você não encontra expresso na 8429. Então tem que ter um joguinho de cintura. Vamos por partes? Vamos aprender contigo como se resolve? Questão de prova, vamos lá, exemplozinhos. No caso de enriquecimento ilícito ou prejuízo erário, a autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretará a indisponibilidade dos bens. Beleza? Lógico que não. Errada é essa, porque ela não faz ela diretamente. Segunda forma de questão. Só trabalhando o texto da lei por enquanto. De acordo com o 8429/92, havendo aí prejuízo erário ou enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa responsável pelo inquérito irá representar ao Ministério Público para que se proceda à indisponibilidade dos bens do indiciado. Aí ficou bonito, porque copiou e colou como está na lei, como está no teu material. Aí não tem erro. Agora a banca chega e fala que, na verdade, é o juiz que vai decretar a indisponibilidade, que não é o MP. Aí está certo, aí está correto, mas é uma questão mais elaborada, que não é tão comum. Mas se a banca perguntar na sua lata, ela vai perguntar, você não presuma jamais, tá? Não presuma jamais. A banca vai perguntar para você, se quem decreta é o MP, você vai falar que não, você vai falar que é o juiz, mas isso ela vai perguntar expressamente, você não vai ter a menor dúvida que é isso que ela está te perguntando. Mas como uma regra geral, a questão não trabalha até aqui não. Ela vem copiando e colando o que está na lei. Beleza? Faz parte, é como está na lei, então tem que ter o jogo de cintura para saber se a banca está trabalhando isso ou se ela está tentando aprofundar um pouquinho mais. Vai ver como regra geral é super simples, tá? Geralmente uma questão que copiou e colou está correta ou ele encurta o caminho e está errada. Mas olha uma outra coisa legal. O sucessor está sujeito às combinações dessa lei? Como assim, Thales? Vamos entender isso aqui? Vem cá. Aqui está um cara, ó. Aqui está um cara, um sujeito ativo de um ato de improbidade. Um sujeito ativo. Aí esse cara é porcaria, é coisa ruim, tá? Isso aqui é coisa ruim, isso aqui não presta não, isso aqui é malandro. Cometeu um ato de improbidade administrativa. Bacana? Bacana. E rolou um processo judicial. E esse cara tem aí, ó, o único patrimônio que ele tem é 100 mil reais que estão no banco. Ele tem 100 mil reais que está lá no banco. O dinheirinho que ele tem é só o que só ele tem, mas não tem mais nada, só tem isso. Aí chegou no processo de improbidade, o juiz, perda da função pública, suspensão de direito político, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, multa, penalizou, chegou a caneta, nervoso no cara. E além de tudo isso, condenou ele num total a pagar aí, ó, 500 mil reais. Na hora que esse cabra safado viu a condenação, tacou a mão no peito, pacotou. Caiu morto de morte morrida no chão, faleceu, virou comida de bicho, foi comer capim pela raiz, morreu. Beleza, o que acontece? Esse cara tem um filho. Esse cara tem um filho. Ele nem tem muito contato com o filho, tá? O filho dele é gente boa, o filho dele nem tem contato com ele, nem ajuda o filho, nada. O filho dele é concurseiro, tá fugido, tá ralado. A única coisa que o filho dele tem é um computador, ó. É um computador que ele usa aí para estudar para concurso público pela internet com o melhor curso preparatório do Brasil, que é o Alphacom. E que desenha pra caralho, isso aqui é um computador. Tem que desenhar o mouse aqui, ó. Ah, tá, agora com o mouse eu entendi o que é, beleza. É um computador. É a única coisa que esse cara tem na vida. Pensa no computador judiado, tadinho. Ele conseguia no máximo uns 200 reais no computador desse, mas deixa lá. Então o computador dele, assiste as aulinhas dele, tá estudando que ele quer ser, ó, uma pessoa proba. Ele não tem contato com o pai, não tem nada a ver com as cagadas do pai. Bacana? Beleza. Esse puto não morreu? Morreu. Então o patrimônio dele vem pro filho. O patrimônio do filho agora é isso aqui, ó. 100 mil reais mais o computador. Então, como o patrimônio veio pro filho, esse é o patrimônio do filho. Esse cara morreu, pacotou, faleceu,
patrimônio agora é do filho. O filho tem os R$100.000 mais o computador. Beleza. Te pergunto, o filho dele pode ser responsabilizado pelas cagadas do pai? Pelos atos de probidade? Fala, não, professor, não é justo. Opa, ele pode sim. Ele vai sofrer todas as penalidades, Thales? Ele vai perder tudo? Não, né? Não vai perder tudo, não. Ele também é responsabilizado, mas tem um limite. A responsabilização do filho é o quê? É até o limite da herança. Ele vai perder apenas o que ele herdou do pai. O computadorzinho dele, ninguém coloca a mão. O que já era dele, ninguém coloca a mão. Então o filho responde sim, mas até os limites da herança. Vamos colocar isso no quadro. Então olha só, volta aqui agora. Volta aqui. Olha aqui. O sucessor está sujeito às combinações dessa lei de improbidade? Está sim. Mas isso aqui, ó, tem um limite. Que limite que é esse? É o que ele recebeu de herança. O limite é o quinhão de herança. O tanto que ele recebeu de herança do pai é o tanto que ele pode ser penalizado. Ô Thales, naquele caso lá, faltam R$400.000 que ninguém pagou. Como fica aquilo? Fica na conta do Papa, ué. Vai fazer o quê? Não tem como pagar. O filho responde apenas pelas sanções patrimoniais até o limite da herança e não com todos os seus bens. Então vamos lá. Olha as pegadinhas de prova. O que eles vão falar para você em prova? Bom, que o cara morreu, está extintas todas as penalidades. Tem penalidade que é óbvio que não vem para o filho. O filho vai ter os direitos políticos suspensos porque ele não fez nada. Agora, algumas penalidades são transmissíveis aos herdeiros, aos sucessores. São as penalidades patrimoniais até o limite da herança. Porque, na verdade mesmo, é o dinheiro do pai, né, que está respondendo. Não é o dinheiro do filho. Esse R$100.000 não era do pai? Então, é o dinheiro dele que está respondendo aqui, não é o dinheiro do filho. Toma cuidado que o sucessor responde sim e não é com a integralidade dos seus bens. Ele responde até o limite da herança. É muito fácil essa parte. Só lembrar das premissas básicas e, ó, correr para abraço na prova. Acompanha comigo, bora resolver as questõezinhas. Olha aí a primeira, ó. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. Acabamos de ver que não, né, pô? Fala sério. As sanções são de natureza pessoal, sim, mas elas não se extinguem com a morte. Quando ele morre, os sucessores podem ser responsabilizados até o limite da herança. Então, errada essa questão. Puxa a flechinha e coloca, sucessor responde até a herança. Mete a caneta. Próxima questão. Somente são sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa os agentes públicos, assim entendidos os que exercem por eleição, nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Questão típica de prova. Pode ser uma alternativa, pode ser um item, pode ser a questão toda no caso certo e errado. Muito comum. Grifa lá no comecinho o somente. A banca é igual um mágico. O mágico, ele fica balançando a mão aqui para você olhar para a mão dele, ó, e aqui embaixo que ele faz a mutreta dele, aqui embaixo que ele faz a arte dele. A banca é igualzinho. Ela jogou um erro no começo e ficou fazendo toda essa encebação lá na frente para você esquecer do erro. Tá errado. Olha como é básico. Responde para mim agora. É só o agente público que responde por improbidade? Ou particular também? Particular também, tá errado essa questão. Ele excluiu o particular, não é somente o agente público, não. O particular também pode ser responsabilizado. Caneta, viu como é fácil? É só tomar cuidado com as pegadinhas. Próxima questãozinha. Consideram-se sujeitos ativos dos ilícitos previstos na lei de improbidade administrativa o agente público e o terceiro particular que, mesmo não sendo agente público, induzir ou concorrer para o ato ou dele se beneficiar, direta ou indiretamente. Aí ficou bonito, aí sim, olha só, não só é sujeito ativo ou agente público, mas o particular que induzir, concorrer ou for beneficiado de forma direta ou indireta, a casa também cai. Também é um sujeito ativo de improbidade administrativa. Marca como correto. Bora para a próxima. Se um agente público que tiver enriquecido ilicitamente vier a falecer no decorrer de um processo administrativo relativo a ato de improbidade contra a administração pública, os sucessores desse agente passarão a responder pela atitude praticada por ele, mas a responsabilidade será limitada ao quinhão no valor da herança. Não se apegue em muito detalhes. Ficar procurando, sabe o seguinte, eu sempre falo, você ficar procurando demais coisa é igual fuçar em WhatsApp, Facebook, essas coisas de namorado, namorada, marido, mulher, peguete, sei lá. É a mesma coisa. Porque se você procurar muito, você vai acabar achando alguma coisa e vai esquentar a cabeça à toa. Não procura, deixa pra lá. Procura muito não. Vamos no simples. A banca está te perguntando a coisa mais simples do mundo. Tem um cara que cometeu um ato de improbidade. Morreu. E agora tem um sucessor. Essa pessoa morreu. E a gente tem um sucessor, o herdeiro. O herdeiro, o sucessor pode ser responsabilizado?
Claro que pode. Até o limite da herança. Correta questão. É só isso que a banca perguntou. Se o sucessor pode ser responsabilizado, ele pode. E se o limite nós temos é realmente da herança. Show de bola, tudo correto. Marca como correta a questão. Não fica procurando demais também. É muito simples, é muito fácil, mas tem que ter o treino para direcionar para a prova. Valeu? Bom dia na cadeira e bora estudar. Até a próxima aula. Grande abraço.